Meu nome é Geraldo Schmitzhaus, moro no Rio Grande do Sul, sou pastor de uma igreja chamada Missão Evangélica Yahvé Shammah, é uma igreja parceira na colheita. Estamos vivendo os dias em que nós lembramos os 500 anos da Reforma e acredito que isto é muito importante. É um tempo realmente especial, onde estamos de novo fazendo algumas perguntas para dentro do cristianismo, vivendo uma época em que parece que algumas coisas foram esquecidas ou estamos acostumados. E é importante a gente olhar para trás, mas também é importante nós entendermos o tempo que estamos vivendo agora e para onde nós estamos indo. E eu gosto sempre de associar isso com as estações. A gente só está aqui hoje por causa das estações passadas. Mesmo a estação de 500 anos atrás foi importante. Ela determinou realmente muitas coisas, definiu ou redefiniu muitas coisas. E nós hoje precisamos de novo identificar a estação que estamos vivendo. Nós temos vivido as estações passadas e nós não conseguimos entender e identificar ou discernir a estação que nós estamos. De forma alguma, isso significa que estamos desfazendo as estações passadas. Nós só estamos aqui hoje por causa das estações. E uma das coisas que tem sido impactante na nossa vida comunitária, é descobrir que nos últimos anos a estação mudou. Estamos caminhando para dentro de uma revelação da paternidade de Deus e da filiação. Temos ouvido muito falar sobre paternidade e tudo mais, isso é muito legal, isso não é por acaso. Mas é interessante nós entendermos e identificarmos o momento. E eu gostaria de usar como referência a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ali para mim há uma chave. Aquela mulher, ela ia buscar água no poço, um poço histórico, um poço que fez muita diferença e fazia muita diferença na vida do povo de Israel, de gerações e gerações, que era o poço de Jacó. Jesus chega e começa um diálogo com essa mulher e pede água. E essa mulher começa a conversar com Jesus. Espera aí, como é que tu está pedindo água? Eu sou mulher, toda essa conversa. Mas Jesus estava levando essa mulher para uma jornada diferente. Jesus estava com essa mulher apontando para uma nova estação. Estamos vivendo o tempo da Reforma e muitas coisas preciosas têm se falado sobre Lutero, sobre os reformadores, e somos muito gratos a isto. E uma das coisas nos últimos anos que tem me marcado profundamente sobre a questão da Reforma, além da justificação unicamente pela fé, a salvação não por obras, não pelo mercadejar, é um comentário que Lutero fez lá em 1519, um comentário sobre o livro de Gálatas, onde ele diz, entre várias coisas, uma das coisas que ele diz, que o servo e o empregado ficam na casa por causa do salário ou por causa do medo. Todo o contexto ali do capítulo 3 e 4 de Gálatas, onde diz que o menino, enquanto é menino, ele está sujeito a tutores, mas chegou a plenitude dos tempos, ele se torna filho e herdeiro. E toda a analogia de Agar e Sara, e nesse contexto, para mim existe uma chave, que o cristianismo, a igreja cristã, precisa esclarecer, que Abraão, ele teve 2 filhos, uma com a escrava, que representa todo o sistema religioso, de performance, de desempenho, e por isso a situação dele de dizer, olha, o escravo, o empregado, ele está na casa temporariamente, ele está na casa por causa do salário, por causa do medo. E hoje, sem sombra de dúvida, nós temos um sistema religioso que é alimentado pelo interesse, pelo medo ou pela troca que existe. Eu faço porque eu tenho, eu ando com Deus por aquilo que Ele pode me dar. E não como filho. O filho, ele tem lugar permanente. Inclusive foi o que Jesus já conversou
e que está registrado no capítulo 8 de João. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles, os judeus, os religiosos da época, disseram: nós somos filhos de Abraão. Quem é tu para nos dizer isso? E Jesus estava indiretamente ou diretamente se referindo àquilo que Paulo depois escreve no livro de Gálatas. Vocês são filhos sim de Abraão, mas são filhos da Agar, da escrava. E nós sabemos toda a simbologia e toda realidade que estava por detrás do Abraão, que tinha uma promessa de um filho, mas ele, pelo braço dele, pelos costumes da época, faz algo que todo mundo fazia. Ou seja, ele dá um jeito para cumprir a promessa. E para mim ali está uma chave que representa muito da nossa transição entre o velho e o novo, a antiga aliança e a nova aliança. Então eu posso me dizer filho, mas na verdade eu sou da escrava. E como nós poderíamos dizer isso? Como isso se vive hoje? Quando eu vivo a minha fé, não unicamente pela graça, mas por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho que provar. E aí anula todo esse princípio fundamental de Lutero, que todos nós somos salvos pela graça. Isso não é de nós, todo o contexto de Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Ou seja, eu nasço como filho, eu recebo o DNA da promessa, eu tenho em mim a semente, o DNA, como o próprio primeira carta de João fala sobre isso, que aquele que tem a semente divina, ele não vive na escravidão do pecado. O pecado não é algo natural, porque há uma outra força, há um outro espírito dentro dele. E quando Lutero fala sobre isso para dentro da realidade religiosa da época, em que se mercadejava a fé, se vendia salvação, se vendia cadeira no céu, se fazia um verdadeiro negócio na casa. Não é muito diferente hoje. E isso é muito sutil. Às vezes, facilmente nós acusamos e de repente apontamos algumas igrejas, alguns movimentos que fazem esse mercado muito aberto. Mas, com o passar do tempo, eu também descobri algo, a partir da própria experiência, que nós podemos ser muito escravos de rituais, onde nós, de repente, nós estabelecemos a nossa base de fé em cima da confissão certa. Tudo isso está certo, tudo isso tem o seu lugar. Mas entendem, os rituais, a confissão certa, parece que substitui o relacionamento, o próprio novo nascimento. Até às vezes, você fez a oração do pecador, eu sou pecador, eu aceito Jesus. Isso tudo pode ser feito da boca para fora. Ou seja, nós substituímos práticas, rituais pela verdade. Então, muito sutil. E aí nós entramos no legalismo, onde nós dissemos crente que é crente, cristão que é cristão, não faz aquilo outro. Tudo isso pode estar muito certo. Mas, na verdade, esconder a justiça própria, que é uma característica da orfandade ou do filho mais velho que está no campo, que tem que provar que ele é. E ele tenta provar, ele tenta ganhar a aceitação do pai pela mão, fazendo até as coisas certas com a motivação errada, ou seja, ele é um servo, um empregado. E por isso, inclusive, a parábola, se referindo à parábola do filho pródigo, ele se sente íntimo do servo dele. Porque quando ele ouve a festa, a celebração, toda a extravagância de amor do pai, ele não tem coragem, não tem intimidade para chegar ao pai. Ele vai para quem é igual a ele, que é parecido com ele, é o servo. Então, nós, históricos e pentecostais, podemos estar transitando entre dois extremos e podemos estar nos acusando uns aos outros, mas igualmente vivendo como filhos de Ismael, como ismaelitas, filhos da Agar. E por isso nós não temos lugar permanente na casa. E por isso nós não nos sentimos em casa. Porque nós não estamos em casa, não conseguimos entrar na casa. Mas todos nós, pela fé, somos convidados, pela graça de Deus, a entrarmos na casa.
e, como filhos, viver e a partir disso nos movermos. Essa grande diferença. E basicamente, para mim, isso esclareceu muita coisa. É um evangelho que não é evangelho. É um evangelho que depende da obra, da lei, e não da graça. E Paulo até disse: quem vos enfeitiçou com isso, com esse papo? Vocês deixaram a graça. E vocês confiaram no braço de vocês, ou seja, Abraão com Agar. E o próprio Paulo diz, essa é uma analogia. Existe uma Jerusalém que é da terra, existe uma Jerusalém que é dos céus. Toda a riqueza disso, toda a exemplificação disso. Eu acho que isso é algo que eu creio que o próprio movimento da reforma, os comemorativos, as lembranças das reformas, podem trazer à tona essa reflexão. E isso pode fazer a grande diferença daquilo que nós vivemos hoje. E ao meu ver, aí também encerra muita discussão. Ou somos filhos de Agar, ou somos filhos da Sara, segundo a promessa. Alguém pergunta, e alguém pode perguntar, mas eu nasci para isso? Não, você é convidado, ele veio para todos, é uma questão de fé, de escolha. Você aceita a graça e caminha pela graça. Muito tem se falado da graça, e às vezes existem más interpretações errôneas sobre a graça, mas o Evangelho, tirando a graça, não sobra mais nada, porque o Evangelho é graça. A graça nos alcança, na graça nós vivemos e a graça nos transforma. Ou seja, nós nascemos de novo pela graça. E esse é o grande segredo. E todos somos convidados pela fé, convidados para confiarmos nesse Deus que veio e vem em Jesus, e esse Jesus que nos leva para a casa do Pai. E lá nós temos descanso, e lá nós temos, como se diz, herança, lá nós temos sossego, lá nós temos provisão para vivermos, para nos movermos a partir daquilo que tem diante de nós. Valeu, era isto. Até a próxima. Nos ajude a divulgar e espalhar essa mensagem. Compartilhe com seus amigos na internet mandando o link desse vídeo. Também se inscreva no nosso canal para ter mais conteúdo relacionado a isso, conteúdo dessa característica do coração de Deus.